Eu sou o RDV, você tá no Nova Polis e bora comentar mais uma notícia aqui. Então, a arapongagem do governo Lula deu errado, né? Do PT, da coligação PT-STF, melhor falando, né? Então, quem não sabe aqui, vamos na notícia aqui principal, né? O que aconteceu, né? O Ramagem, né? Ele é um foragido político perseguido pelo STF, pela coligação PT-STF. Então, ele foi para os Estados Unidos, entrou legalmente lá. E o André Rodrigues, né? Que é um dos envolvidos aí na, nessa operação aí da arapongagem, informou que tinha uma cooperação entre IPF e, e Estados Unidos, né? O ICE, né? A Polícia de Imigração lá dos Estados Unidos. Então, fico nessa expectativa. E o Ramage foi preso pelo ICE por causa de habilitação. A equipe da PF falou que isso foi coordenado. Né? Eles não esperavam que o Ramage foi solto. Eu até escrevi um vídeo aqui, vou ver se eu consigo deixar um card aqui da notícia anterior. Ele fez um relato do vídeo dele lá. Ele foi liberado sem multa, sem penalidade nenhuma, né? Porque ele tá com pedido de asilo em aberto. Ele entrou legalmente e tem direito de pedido de asilo. Então, tá tudo ok. Aí ficou uma situação estranha, né? O que aconteceu então? Então vem informação agora que foi arapongagem, né? Arapongagem é uma espionagem informal, né? Tem até um caso da ministra Carmen Lúcia aqui, né? Ela falando aqui, vamos acompanhar um pouquinho aqui. De ABIN paralela por uma razão simples. Inteligência é atividade sensível e grave do Estado, mas está posta na legislação como sendo necessária nos termos por ela delineados, desempenhados. A arapongagem, para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em dicionário, araponga, segundo eu consegui ver nos dicionários, é aquele que ilicitamente comete atividades, pratica atividades de grampos e, portanto, de situação irregular. Essa atividade não é direito, é crime. Então, a própria Carmen Lúcia dá definição de arapongagem aqui. Arapongagem é fazer licitamente serviço de inteligência. Então, o Ivo, que foi revelado aqui ser o araponga do STF e do PT, né? Ele fazia esse tipo de serviço. Então, a ministra diz que arapongagem é crime e que fornecimento de informações a ABIN existe motivo. Aqui estava falando no contexto do Brasil, mas aconteceu lá nos Estados Unidos, no caso do Ivo, né? E do Ramage. Carmen Lúcia é relatora do STF de ação que pede restrição de fornecimento pelo governo à Agência Brasileira de Inteligência de Dados Fiscais, Bancários, Telefônicos e de Inquéritos Policiais. Então, ocorreu a arapongagem do Ivo, né? Porque ele estava seguindo, utilizando de meios legais, fornecimento de inteligência, né? Tem até um Twitter que fala que se o governo dos Estados Unidos fizesse algo parecido com qualquer outro país, o que esses países achariam, né? Então, é isso aqui. Então, qual que é o oficial de ligação, né? O adido lá. Então, o oficial de ligação da PF, aqui o Metrópolis diz, né? O oficial de ligação da PF que atuou na prisão da Ramage vai deixar os Estados Unidos. O delegado Marcelo Ivo está na função desde agosto de 2023. O ex-deputado Alexandre Ramage foi preso pelo ICE, mas liberado 2 dias depois. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, em Miami, deixará o país e deve retornar ao Brasil. Então, aquela cooperação entre Brasil e PF e Estados Unidos, do que o André Rodrigues afirmou, foi totalmente caída por terra, né? Porque os Estados Unidos descobriu quem foi que levantou as denúncias contra o Ramage e descobriu que esse Ivo estava atuando como araponga, né? O Paulo Figueiredo aqui informa que, aqui no tweet, né? Eu avisei, né? Vai deixar ou foi expulso? Itamaraty precisa esclarecer em tempo. Eu sei a resposta, né? Hoje, agora a gente já sabe aqui, mas o Paulo Figueiredo já tinha dado a notícia aqui, né? Aí depois saiu a declaração do Biro aqui. O Biro fala aqui que nenhum estrangeiro pode jogar com o sistema de imigração dos Estados Unidos, que todos devem
cumprir o rito legal para expulsar. E hoje o gabinete oficial da nação tentou fazer isso, né? Fazer o jogo, né? Então ficou complicado aí pro governo dos Estados Unidos, né? Aí mais uma aqui da investigação, né? Do David Agape, né? Um jornalista muito bom, recomendo todo mundo seguir. Então, exclusivo. Conheça o Marcelo Ivo de Carvalho, o delegado da PF por trás da armadilha que colocou Ramage na mira do ICE. O oficial de ligação da PF no ICE em Miami, Marcelo Ivo, tem histórico de atropelamento fatal com CNH vencido e embriaguez no Brasil e operações de monitoramento de brasileiros em território americano. Então, aqui ele fala aqui que o do Ramagem, aqui para assinar o Agape aqui. Então, o modus operandi aqui. O episódio recente não é o primeiro em que o Marcelo Ivo aparece em uma ação de pressão sobre brasileiros em solo americano. Em 2024, Moraes ordenou prisão e acionou o oficialato de Miami contra Flávio Magalhães, brasileira naturalizada americana desde 2012 e residente em Pompano Beach, na Flórida. O motivo foi uma publicação nas redes sociais em que ela acusava, sem provas, o ministro de ter visitado o Marcos William Erbas Camacho, o Marcola, líder do PCC. Aqui, Fábula não era ré e tal. Mais uma coisa aqui da arapongagem aqui, do STF e do PT. E quem é Marcelo Ivo? Marcelo Ivo de Carvalho nasceu em 20 de agosto de 76 em Santos. E ingressou na Polícia Federal em 2003 como delegado, antes da transferência para Miami. Ocupa o posto mais estratégico da Polícia Federal nas Américas. É o único delegado brasileiro lotado dentro das dependências do ICE nos Estados Unidos. Opera no escritório de Miami, no endereço tal, o centro a partir do qual o ICE coordena operações migratórias, inclusive em Orlando. Esse é o homem, segundo o próprio diretor-geral André Rodrigues, deu o alerta que auxiliaria na detenção. Aí vai contando aqui a história dele aqui. E todo mundo tá levantando essa questão assim, será que foi ele que fez o pessoal da imigração mentir sobre esse modus operandi? E levanta a questão, será que foi ele também que atuou na casa do Felipe Martins lá naqueles registros falsificados lá? Fica meio suspeito, né? Bebeu, atropelou, matou, mas ficou no cargo. Então tem uma história aqui dele, ele atropelou o motociclistas aqui, tava com a CNH vencida e bêbado, né? Mas não aconteceu nada, né? Normal. A ascensão na PF. Desde 2015, superintendente de São Paulo era Disney Rossetti, delegado federal e segundo no comando. Era Luiz tal, que em 2016 seria removido pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para dirigir o Departamento de Recuperação de Ativos da RCI, em Brasília, descrito pela época como uma pessoa de sua confiança. Para o número 2 vago, Rossetti trouxe Lindivaldo, tal. Em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro nomeou Rossetti para a diretoria. Marcelo Ivo permaneceu onde estava, número 3, com autonomia sobre investigações sensíveis no maior estado do país. 2019, apenas 5 dias depois da abertura do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes designou o delegado federal Alberto Ferreira Neto para auxiliar nas investigações. Em 2020, Sérgio Moro renunciou ao Ministério da Justiça em protesto à demissão de Valeixo, ato que descreveu como tentativa de interferir na Polícia Federal. O presidente queria nomear Ramagem, então diretor da ABIN, para o posto. A STF bloqueou a nomeação por liminar concedida por Alexandre de Moraes. Com Valeixo exonerado e Ramagem impedido, quem assumiria a PF foi Rossetti, o homem que Moro havia levado a Brasília e o mesmo delegado cuja trajetória estava atada a Moraes desde 2016. O Moro e o Moraes juntos, né? Rossetti saiu da Direx, mas não saiu da rede. Em 2020, o ministro Barroso, então presidente do TSE, criou uma assessoria especial de segurança e inteligência do tribunal. Rossetti foi escolhido para dirigi-lo. Permaneceu no posto mesmo depois que Moraes assumiu a presidência do TSE. Em março de 2023, ainda era designado por portaria interna para a comissão do tribunal. Enfim, tem várias informações aqui do David Agape, né? Você deve ver que a ascensão dele foi bem misteriosa, envolvendo várias circunstâncias bem suspeitas, né?
E aqui ele também traz a parte aqui da arapongagem, né? Que é a foto, veículo de ramagem monitorado na Flórida. O cara saiu de um posto importante aqui no Brasil e agora vive no subúrbio com a minivan. Né? É o Brasil mesmo, né? Então, o Sam Punch aqui traz uma frase aqui bem importante aqui. Uma fonte que trabalha mais de uma década em função burocrática do governo americano acaba de me perguntar o seguinte: se o FBI realizasse uma ação no Brasil parecida com o que a Polícia Federal fez aqui, qual seria a reação do seu governo? Realmente, soberania é via de mão dupla. Fica aí a questão, né? Aqui a revista Oeste fala mais aqui do Marcelo Ivo, delegado que foi atrás de ramagem nos Estados Unidos. O oficial de ligação da PF é acusado de bolar regras de extradição no Brasil. Respondeu por homicídio no trânsito. Então, é basicamente o David Agape fez, né? Mas o Agape fez um dossiê mais completo. Recomendo todos a lerem lá. Aqui aquela foto lá, o David Agape já tinha mostrado. E aqui já entra na parte aqui como que era a vida dele lá nos Estados Unidos, né? Um funcionário público, assim, com alto padrão. Então, ele seguia o mesmo modus operandi, assim, do Vorcaro e de outras pessoas influentes, assim, até no grupo lá, na panelinha do Neblon, né? Diz que tem muita festinha, né? E rola altas coisas, né? Enfim. Parece que é o modus operandi da esquerda, né? Então, o David Agape, não, aqui, o rapaz aqui, fala que ele tinha muita festa com muita mulherzada, né? Não tava ruim pra ele não, viu? E o que leva a isso aqui agora? Ainda mais, o David Agape ainda traz aqui que encontrou o apartamento do Marcelo Ivo aqui, ó. O apartamento do Marcelo Ivo. Olha só, tava ruim não pra ele não, viu? Você aí sofrendo pra escrever, sofrendo aí pra pagar os boletos aí, pra ele tava como? Vamos ler um pouquinho aqui. Em 2024, sexta-feira, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho abriu o Instagram e mandou uma mensagem em um contato, não sei o que, era o próprio endereço. Junto veio um áudio de 11 segundos. Fala, meu amigo, tudo bem? Vou fazer uma festinha com os amigos hoje à noite lá em casa. Se quiser dar um pulo, fica à vontade. Se quiser levar alguém também, fica tranquilo. A voz foi identificada por esta reportagem como consistente com a de Marcelo Ivo de Carvalho. Ele queria a companhia para uma festa em casa. O que ele não sabia ou não imaginava que importaria é que a mensagem seria guardada. Então, rapaz. Condomínio de luxo. Então aqui é as fotos do condomínio aqui, ó. Eita, coisa boa, hein? Vivia mal não, viu? Nordeste tá chorando sangue agora. Caraca. O prédio oferece estrutura compatível com esse padrão. 9 andares e $9.000 por mês. Vizinho master. E a conta não fecha. Segundo a apuração do portal de Direito Ativa, durante o período que esteve em Brickell, o delegado mantinha uma região, um padrão de vida que destoava, ao menos em aparência, do esperado de um representante da Polícia Federal no exterior. Circulava com frequência pela vida noturna de Miami, em ambientes de alto padrão com o Clube Mila. Rapaz, amanhãzada. E agora, José? E agora? Acabei em pizza isso aqui, a gente tá lascado. E o pior de tudo isso é que o Lula já tá arrumando, querendo arrumar briga com o Trump, né? Ele tá querendo se reeleger de qualquer jeito. Se ele conseguir se reeleger, acho que aqui agora vira uma ditadura, né? Então, já tá... O Benjamin aqui já deixa aqui que o Lula quer cravar uma briga com o Trump, né? Aí aqui a Globo News já repercutiu, né? O presidente Lula falou que um agente da Polícia Federal ligado à prisão de Hamas, que foi acusado de ter manipulado o sistema de imigração dos Estados Unidos, a arapongagem que chama. Acho que houve um abuso americano. É muita hipocrisia. Não queremos que as coisas aconteçam de forma mais
correta possível, mas não podemos aceitar essa ingerência e abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter em reação. Eita, agora a gente tá lascado, vai brigar com os Estados Unidos, não vão durar nem 10 minutos. Então tá aqui, ó, a Metrópolis também repercute aqui. Itamaraty reage às ordens de saída do delegado da polícia da PF dos Estados Unidos. O governo brasileiro afirma que não foi comunicado previamente. É lógico, o cara tava lampogando lá, ué. Vai comunicar nada. Integrantes do governo brasileiro reagiram à decisão das autoridades americanas de solicitar a saída de um delegado que atuou na prisão do deputado caçado Ramagem, né? Caçado não, né? Exilado, né? Perseguido. Enfim, tá aqui a cara aqui. Gente. Seja que Deus quiser. E até a próxima. Fica com Deus.